Que bom você parar neste vídeo aí, porque neste exato momento, o Deus da Bíblia, o Deus que você crê, irá neste exato momento arrancar de você, de toda a tua família, toda essa iniquidade, porque esta palavra aqui do salmista Davi, do Salmo de número 51, irá se cumprir na sua vida, no nome do Senhor Jesus. É lá no versículo 2, diz assim, abre aspas, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, fecha aspas. Deus neste momento não está purificando somente você. Olha para mim, vou encerrar. Toda a sua família, neste exato momento, estão sendo purificados pelo Deus Todo-Poderoso. Receba esta palavra aí e somente você crê que com certeza o milagre acabou de acontecer na sua vida, na sua família, no nome do Senhor Jesus. Toma posse aí, ok? A vitória é certa, hein?